Graça e paz, queridos irmãos e amigos. Um grande bom dia a todos e louvado seja o nosso Deus. Se você conseguiu separar este momento, nesta manhã de domingo, para, junto comigo, estar no chat ao vivo, participando desta lição. Então, a lição de hoje da nossa Escola Bíblica Discipuladora é a lição 3. E o nosso personagem é Moisés, com o tema Quando a adversidade é a insegurança. E essa lição foi escrita pela educadora cristã Lilian Matilde Godoy, da Segunda Igreja Batista em Nova Friburgo. Os textos bíblicos que dão base para essa lição se encontram nos 4 primeiros capítulos do livro de Êxodo. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia para que a gente inicie uma leitura, eu quero te lembrar dos textos que foram visitados e que serão destacados na lição de hoje. Esses textos foram textos que nós fomos convidados a ler durante a semana. Foram as nossas lições diárias. Êxodo capítulo 1, do versículo 15 ao 22. Êxodo capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Êxodo capítulo 2, versículo 11 ao 15. Êxodo capítulo 4, versículo 10 ao 17. João capítulo 16, versículo 33. Salmos capítulo 125, versículo 1. E Filipenses capítulo 4, do versículo 6 ao 7. Eu quero iniciar a nossa lição lhe apresentando algumas questões pela autora, para que enquanto estivermos meditando na lição, você já vai pensando que resposta daria para essas questões. Vamos lá? Como você reage diante das adversidades que trazem insegurança? Que conselhos você daria para alguém vivendo situação de insegurança? Então, espero que você já tenha aberto a sua Bíblia, porque nós vamos iniciar essa leitura lendo Êxodo capítulo 4, do versículo 10 ao 13. Mas antes, vamos orar, pedindo a orientação de Deus, agradecendo a Deus por este momento, para que Ele fale aos nossos corações. Vamos orar? Querido Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, e somos gratos, Senhor Deus, pela semana que passamos, e somos gratos pela oportunidade de estarmos como igreja nesta manhã, estudando a Tua Palavra, meditando na Tua Palavra. Ó Deus, obrigada pelo Teu amor, obrigado pela Tua Palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Ó Deus, que a Tua Palavra nos oriente e nos dirija, que a Tua Palavra seja poderosa nas nossas vidas, para que possamos aplicar em nosso viver, para que possamos testemunhar. Ó Deus, dirige as nossas vidas, Senhor Deus. Abençoa-nos, fala conosco através da Tua Palavra. É a nossa oração, agradecido por tudo que o Senhor tem feito por nós, agradecidos por cada irmão, Senhor Deus, que nesse momento separou para estar aqui conosco, Senhor, meditando na Sua Palavra. O Senhor conhece a cada um de nós, o Senhor conhece as nossas necessidades, as nossas dificuldades. Ó Deus, nos abençoa. Fala conosco, no nome e por amor de Jesus. Amém. Então, se você já abriu a sua Bíblia, vamos ler junto comigo, repetindo, Êxodo, capítulo 4, do versículo 10 ao 13. E lemos assim. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falastes a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim.
Infelizmente, creio que eu e você, em algum momento, já demos essa resposta para Deus. Insegurança. Insegurança, segundo o dicionário da língua portuguesa, é a condição, particularidade ou característica do que é inseguro, sem segurança, em que há perigo. Até aí é até normal, né, que tenhamos insegurança no que não é seguro, no que tem perigo. Sentimento de desamparo, sentimento de isolamento, falta de convicção ou segurança em si próprio. Algumas vezes, a insegurança surge quando a pessoa não consegue ter iniciativa diante de atividades que gostaria de participar ou de exercer. A insegurança pode ser gerada pelo medo e algumas pessoas inseguras são denominadas equivocadamente de covardes. A pessoa pode sentir-se insegura porque não sabe que sabe resolver determinada situação ou porque não sabe mesmo e acha que nunca saberá. A insegurança também pode levar à depressão. Estamos vivendo há alguns meses adversidades econômicas, sanitárias, relacionais, psicológicas e espirituais que nos trazem insegurança por causa da pandemia que tomou conta do mundo todo, a Covid-19. Primeiro ponto, veremos situações que sugerem insegurança. O ser humano é inseguro e dependente em várias fases da vida. Ao nascer, o bebê precisa que lhe deem comida, cuidados, aconchego, ou seja, precisa dos outros para ficar seguro. A partir de certa idade, vai adquirindo independência, aprendendo a se cuidar e a se equilibrar no ambiente de insegurança. Pois onde está o homem, ali está o perigo. Vejamos no caso de Moisés. Teve muitos desafios. Primeiro desafio, desafios do nascimento e da família. No contexto de escravidão dos hebreus no Egito, foi que Arão e Joquebede, seus pais, com seus filhos Arão e Miriam, e passaram pela insegurança de esconder a gravidez do bebê que aguardavam. A Bíblia não conta detalhes do como foi desafiador para essa família no nascimento do bebê. Mais insegurança ainda, pois era um menino condenado a ser morto na hora do parto ou ser jogado para os crocodilos no rio Nilo. Êxodo capítulo 1, versículo 15 a 16. Por motivos diversos, vivemos dias de insegurança também para as grávidas e famílias nesse tempo de pandemia. O que podemos aprender com essa situação? Que Deus é o dono da vida, que Ele conhece cada um antes mesmo de ser formado no ventre da mãe. Louvado seja o Senhor, que conhecia o contexto da família do bebê Moisés e providenciou o escape para ele, mediante a fé. Segundo, desafios das escolhas na juventude. Moisés recebeu a educação da primeira infância na sua família de origem. Ao ser desmamado, foi encaminhado à casa de Faraó para a sua mãe adotiva, que deu ao menino o nome Moisés, pois o tirara das águas. Êxodo capítulo 2, versículo 10. Como deve ter sido um grande desafio para o menino Moisés saber que o seu povo era outro. Num determinado momento de sua vida, Moisés não suportou ver um hebreu sendo maltratado e o defendeu,
matando o egípcio agressor. Porém, no dia seguinte, viu 2 hebreus que brigavam, e ao perguntar o motivo da briga, teve como resposta que ele havia matado um egípcio e não tinha moral para ser juiz deles. Moisés ficou com medo e viu que nada estava escondido. De fato, Faraó soube e procurou matá-lo. Moisés fugiu do Egito. A insegurança causada pelo seu ato fez com que ele tomasse essa decisão por correr risco de morte. Êxodo capítulo 2, versículo 11 ao 15. Terceiro, desafio de encarar a vida entre estranhos. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. A fuga já demonstra insegurança. Isso acontece hoje também ao fugirmos de problemas, ao fugirmos de responsabilidades e compromissos assumidos, fugirmos de pessoas e de nós mesmos. No caso de Moisés, assumir que havia cometido um delito poderia custar-lhe a própria vida. A fuga foi em consequência do erro. Mas Deus, em sua misericórdia, que tem o poder de transformar o mal em bem, usou essa fuga para trabalhar a vida de Moisés. Ele, que já havia recebido tantos conhecimentos, ele, que fora preparado para ser, quem sabe, um futuro faraó, agora precisava ser tratado por Deus e reconhecer que na sua insegurança, nos seus medos, seria usado por Deus. Moisés aprendeu a apacentar as ovelhas do seu sogro, o que também o ajudou a pastorear o rebanho de Deus. Segundo ponto, vencendo a insegurança com Deus. Reavaliando o comportamento e fugas. Moisés conhecia o Deus dos israelitas. Ele teve um primeiro encontro com Deus no Monte Horebe. Encontro esse que levou Moisés a tremer, tirar as sandálias, esconder o rosto, porque temeu olhar para Deus. Deus lhe deu a missão de livrar os israelitas das mãos dos egípcios, o que era um grande desafio. Eu, Senhor, quem sou eu para ir a Faraó e libertar o povo? Disse Moisés, inseguro de não ser aceito pelos israelitas em nome de Deus. A insegurança de Moisés aflorou a sua falta de autoestima. O desespero tomou conta dele. Deus, porém, continuou tratando a insegurança de Moisés, dando-lhe provas da sua companhia e poder. Não precisamos informar a Deus sobre quem somos, pois Ele bem sabe. Mas precisamos ouvir de Deus quem Ele quer que sejamos. Vivendo dependente de Deus. Deus tratou Moisés de maneira extraordinária e decisiva. Enviou Moisés para ser seu instrumento entre os israelitas e Faraó. Mesmo assim, Moisés retrucou. Insistiu no seu medo, na sua insegurança. A paciência de Deus chegou ao limite. Deus mostrou providências que ajudariam a superar essa insegurança de Moisés. Deus mostrou e provou a Moisés que poderia depender dele e o usaria juntamente com o seu irmão Arão. Finalmente, Moisés decidiu obedecer a Deus e foi uma bênção. Como nas experiências de Moisés, a insegurança poderá fazer parte da nossa história em algum momento da nossa vida. Ter insegurança é possível para todos nós, mas vencê-las é o que aprendemos na palavra de Deus. Não temas,
porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41, versículo 10. Insegurança não pode ser confundida com humildade, a qual envolve o reconhecimento das próprias limitações, mas, ainda assim, mantendo uma boa autoestima. O fato é que o ser humano é emocionalmente vulnerável e poderá desenvolver razões negativas por conta da insegurança. Quase sempre, a insegurança causa isolamento. Moisés aprendeu com Deus em desafios diversos, que poderia depender e ser usado por ele para abençoar pessoas, abençoar um povo, uma nação. Para concluir, como Moisés, podemos vencer a insegurança. Como Moisés, podemos depender de Deus e nos aproximar mais e mais dele. Moisés aprendeu a ter intimidade com Deus e não houve mais profeta em Israel como ele, que conversa com Deus face a face. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10. Aproveitemos esse tempo para crescer na intimidade com Deus pela oração e leitura da Bíblia. Deus colocou esses recursos à nossa disposição pelo seu grande amor por nós. E podemos fazer isso em nome de Jesus. Louve a Deus e cante para afugentar a insegurança e o medo. Lembre-se, seguro estou, não tenho temor do mal. Sim, guardado pela fé em meu Jesus. É um belo hino do cantor cristão. Hino 324. Ou, que segurança, sou de Jesus e já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Do Inário para o Culto Cristão, número 417. Lembre-se que Deus é soberano. Ele sabe tudo sobre o nosso passado, presente e futuro. Por que temer? Não deixe as preocupações demasiadas tomarem conta da sua vida. Situações adversas poderão surgir como enfermidades, desemprego, violência, catástrofes naturais ou causadas pelos homens na natureza, incertezas políticas e muitos outros motivos. Neste mundo, passamos por aflições. Entretanto, o próprio Jesus nos advertiu que venceremos, pois ele venceu. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, versículo 33. E para pensar e agir, a autora sugere algumas questões que já adiantei no início do nosso estudo. Espero que essa lição tenha te ajudado a responder essas questões. Repetindo, como você reage diante das adversidades que trazem insegurança? Que conselhos você daria para alguém vivendo situações de insegurança? Sugestão da autora, e minha também. Cite um versículo que o lembra sobre a segurança que Deus dá. E o que não falta na palavra de Deus são versículos que nos dão segurança, são versículos que nos ajudam a lembrar que Deus é o nosso refúgio e fortaleza bem presente na hora da angústia. Você ainda está com a sua Bíblia aberta? Então vamos lá comigo em Filipenses capítulo 4 e para encerrar o nosso estudo, vamos fazer a leitura do versículo 4 ao versículo 9. Já está pronto? Então vamos lá? Lemos assim
em Filipenses capítulo 4, do versículo 4 ao 9. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Deus seja louvado pela sua palavra, que essa meditação, que esse estudo desta manhã nos ajude a viver de forma plena a agradar ao nosso Deus. Senhor, nós te louvamos por esta oportunidade de estarmos reunidos em prol da tua palavra, Senhor Deus. Obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado por cada irmão neste momento, Senhor, que separou para estar estudando a sua palavra. Fala conosco. Nos ensina a melhor te servir. Nos ensina a andar na tua presença. Nos ajuda, Senhor, nas nossas angústias, nas nossas ansiedades, nas nossas inseguranças. Ó Deus, que possamos, Senhor Deus, colocar diante de ti todos os nossos temores e tremores. Que possamos esperar e aguardar pacientemente em ti, Senhor Deus. Tranquiliza, Senhor, o nosso coração, Senhor Deus. Ó Pai, ainda queremos te rogar pelos enfermos da tua casa. Ó Pai, tem misericórdia dos teus servos que estão aguardando, Senhor Deus, tratamento. Abre porta, Senhor, de tratamento para os teus servos, Senhor Deus. Sê com os teus servos que, por acaso, estão em hospitais, aqueles irmãos, Senhor Deus, que estão solicitando, estão invocando a Ti, Senhor Deus, rogando a Ti, Senhor Deus, que cuide dos seus entes queridos que estão enfermos em hospitais. Senhor Deus, que a Tua misericórdia, que a Tua mão de poder esteja com os Teus filhos, que a Tua mão de poder, Senhor, esteja sobre nós, que a Tua misericórdia, Senhor Deus, nos sustente, nos abençoe, nos dê ânimo, Senhor Deus, porque estamos vivendo tempos difíceis, como o Senhor sabe, Senhor Deus, mas estamos seguros em Ti. Nos ajuda, meu Pai querido, a descansar nas Tuas providências. Te rogamos ainda, Senhor Deus, por aquelas pessoas que estão desempregadas, Senhor Deus, passando necessidade. Ó Pai, tem misericórdia, Senhor Deus. Obrigado por cada um dos Teus servos, Senhor Deus, que se levanta, Senhor Deus, para ajudar, Senhor Deus, aos que precisam, Senhor Deus. Senhor, abençoa-nos com recursos, Senhor Deus, para que não haja ninguém na Tua casa, Senhor Deus, que passe necessidade. Ó Pai, te rogamos pelas nossas autoridades, Senhor, que o Senhor as inspire, Senhor Deus, para que legislem, governem, Senhor Deus, debaixo da Tua mão, debaixo da Tua vontade, debaixo da Tua autoridade, Senhor Deus. Repreende, Senhor Deus, a violência na nossa cidade, Senhor Deus, a corrupção, Senhor Deus, tudo que não é do Teu agrado, Senhor Deus. Ó Pai, mas dá-nos da Tua paz, Senhor Deus. Ó Deus, dirige as nossas vidas. Ó Pai, sonda e prescruta o nosso coração e tira tudo que não Te agrada. Nos ajuda a andar na Tua presença e ser perfeito, Senhor Deus. Tira a nossa iniquidade, Senhor Deus. Nos ajuda a andar na Tua presença, Senhor Deus. Perdoa, Senhor Deus, o nosso pecado. Nos ajuda a andar de maneira que o pecado não faça parte da nossa vida, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Vê as nossas dores. Socorre-nos, ó Deus, porque somos fracos e necessitados de Ti. Ó Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito. Abençoa, Senhor Deus, cada um que neste momento fala contigo, porque o Senhor conhece as petições, o Senhor conhece, Senhor, a dor de cada um, o Senhor conhece a necessidade de cada um. Vem de encontro, Senhor, contempla as famílias da Tua igreja. Ser com Teu servo, pastor Jaci, Senhor, que ele possa
está descansando e repousando na tua presença. Dá refrigério ao teu servo, renova as forças do teu servo, Senhor Deus, assim como da irmã Perina. Dá, Senhor Deus, que os teus servos sejam sustentados, abençoados e fortalecidos por ti. Abençoa os teus servos e que o teu servo volte renovado dessas curtas férias que o teu servo merecidamente, Senhor Deus, está tirando. Obrigado por tudo. Obrigado pela vida do teu servo pastor. Obrigado pela tua igreja, Senhor Deus. Toma a tua igreja nas tuas santas mãos. Toma a liderança, toma os ministérios, Senhor Deus. Sê também com os teus servos nos campos distantes, teus servos missionários. Que os teus servos, Senhor, sejam sustentados, Senhor Deus, por ti. Que nada falte aos teus servos, porque eles estão no teu serviço, em campos distantes, Senhor, fazendo a tua obra. Sustenta os teus servos, Senhor Deus. Ó Deus, obrigado por tudo. Dá-nos um dia na tua presença. Dá-nos vitória nas lutas, Senhor Deus, para que possamos dizer com convicção, Senhor Deus, que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Louvado e exaltado seja o teu lindo e maravilhoso nome. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus lhes dê um instante de dia na presença do Senhor e uma semana de paz. Deus assim nos abençoe. Amém.